Fala, peixonautas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dois Peixonautas, né? Hoje Guilherme de Andrade aqui conversando com vocês. Vou trazer aí algumas novidades no mercado da bola, né, do peixe. O Santos deu um toque aí pro Mike e pro Cabageiro, né? Para eles procurarem um rumo, tomarem o rumo da vida deles, que em 2026 a gente não conta mais com eles. Olha, do Mike, acho legal, acho bacana, minha colinha aqui. Eu apoio, tá? Do Cabageiro, eu acho que, né, fazer o quê? Não dá opção pro cara, né, mas antes de seguir propriamente, porque a gente vai falar aqui no vídeo, já vou pedir pra vocês, pedir like pra vocês, né? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, a gente posta vídeo quase todo dia, mas fato que sempre vai ter conteúdo pra vocês e sempre conteúdo que a gente dá aquela averiguada antes de trazer aqui, tá? Não é informação assim de qualquer jeito, tá? Tem um estudo e a gente traz de fontes que a gente confia, tá bom? Então, vamos lá, né? Deixa o like. Seguindo pro Mike. Mike. Gente, o Santos trouxe o Mike no começo, na verdade no final de julho, tá? Foi quando ele foi anunciado pelo Peixe. O Mike ele tem contrato de 2 anos e meio com o Santos, quando ele foi contratado, né? No caso, até o final de 2027. Então ele teria mais 2 anos de contrato com a gente. Dá essa tranquilidade pro jogador sentar, né, no contrato, porque um cara que tem 33 anos, com todo respeito, por que dá um contrato longo assim, né? A gente vê que quando o jogador começa a chegar nesse ponto da carreira, os clubes não fazem isso, né? Não dão esses contratos tão longos assim. Justamente porque o cara tá chegando naquela decrescente da carreira, né? Não é sempre, não é uma regra, né? Tem jogadores que essa curva demora um pouco mais para aparecer. Mas, poxa, o Santos sempre vai nos jogadores, assim, perfeitamente nos jogadores que estão em queda. O Mike vinha sendo banco, né? Na maioria das partidas no Palmeiras, tinha perdido a vaga já pro Giai, né? E aí, realmente, os caras vai lá e, pô, toma aí. 1 milhão de salário, né? Por mês. Um clube que se diz sem dinheiro, né? A gente sempre escuta, sempre vê notícia falando que o Santos se assusta com valores, etc. Mas aí vai lá e oferece 1 milhão pro Mike de contrato, né? De salário, tá? Ele que não custou exatamente, né, pro clube para chegar, mas recebe esse salário alto e com toda certeza deve ter recebido alguma questão ali de luvas, né? Que é uma premiação, vamos dizer assim, pro jogador, pro empresário, enfim, por estar fechando o contrato com o clube. E aí é isso. O Mike ele teve 12 jogos pelo Santos, tá? Desses 12 ele não foi titular a maioria e quando ele foi titular, foi um Deus nos acuda, né? Só lembrar, ele foi titular contra o Internacional, foi titular contra o Vasco, né? Olha que loucura. Aquele jogo foi o pior jogo. Pô, acho que, sei lá, deve ter sido o pior jogo da carreira do Mike. E ao meu ver, o Mike é um jogador que ele chegou de barriga cheia, né? Não é um jogador tipo o Arão, por exemplo, que já foi campeão na carreira e ele não perdeu esse ímpeto, né? Ele realmente é um jogador que parece preguiçoso, né? Essa é a sensação que ele dá. De verdade, eu não sei se o Santos vai conseguir negociar o Mike, né? De repente consegue, assim, a questão do salário alto dele é um problema, porque qualquer clube aí que for negociar com o Santos que não vai ser tão mau negociador quanto o Santos é, porque o Santos é mau negociador, e isso vem de diversos dirigentes, coordenadores de futebol, presidentes, sempre negocia muito mal, impressionante, né? Inclusive, tem que deixar aí que o... Caramba, fugiu o nome do rapaz, mas o nosso Alexandre Matos, né? Ele tem papel crucial nisso, tá? Principal. A boa relação dele com o Mike, né? Que fez ele chegar aqui. E assim, um contrato de altos números, né? Mal feito, né? Uma negociação mal feita mais uma vez. Então assim, tomara que dê tudo certo aí e que consigam encontrar um rumo pro Mike, porque realmente é um jogador que não deu certo, tá?
E eu não sou muito a favor de ficar contratando jogador de rival. Todo respeito, assim, eu tenho certeza absoluta de que eu não fui, nossa, legal, tá vindo o Mike, tá? Também não fui contra, mas fica aí esse destaque. Acho que contratar jogador de rival dessa forma não é legal, tá? Que dê tudo certo, então, e o Santos consiga tirar o Mike daqui, né? Porque realmente não vai ser fácil, ao meu ver, tá? Mas o clube já deixou claro pro jogador e pro empresário que eles procurem um novo rumo no ano de 2026 aí, para os próximos anos, porque o clube não pretende contar com ele no ano que vem. Vamos ver se vai conseguir, né? E o Santos também deu esse mesmo recado para o Cabageiro, tá? Cabageiro que também chegou no final de julho, teve poucas oportunidades, ele teve até 12 jogos também no time até o momento, menos do que o Mike de titular e menos tempo de jogo do que o Mike. Eu até não anotei os números aqui, né, de minutos jogados, mas ele tem menos minutos jogados do que o Mike no ano, tá? E assim, o Cabageiro, ele é um jogador que, pra mim, primeiro, eu acho que vem o problema do Santos, que é de uma análise ruim de mercado, né? O que eles tinham de intenção, o que eles esperavam ao trazer o Cabageiro pro Santos? Qual foi a análise que foi feita para trazer esse jogador? Porque hoje o clube entende, né, de acordo com o Diário do Peixe, tá? Essas duas notícias, elas são do Diário do Peixe, a apuração deles. Entende que o Cabageiro, ele tem uma qualidade técnica abaixo do esperado. E aí, por isso, o clube não conta com ele para o ano que vem. Mas qual que foi a análise? Quem fez essa análise para trazer o Cabageiro? Foi o Alexandre Matos também? Eu lembro que na situação eles estavam buscando outros jogadores. Um deles era o Brian Rodrigues lá, eu acho, é da Colômbia, né? Mas no final das contas, quem que vai ser penalizado, punido, não é punido, né? Mas assim, enfim, quem que vai ser penalizado por uma contratação dessas? Porque assim, um jogador vir em 6 meses, 7, ele vem como uma contratação, um jogador que estava em alta lá no clube dele, do Paraguai. Ele foi artilheiro do campeonato deles lá, do Apertura, né? Ele tinha 9 gols, enfim. Foi um jogador que veio com um status de que seria para repor, né, a saída do Veron e do Soteldo. Por que trouxeram ele então? Ele mal teve oportunidade, para mim, no jogo do Cruzeiro, que, bom, o Cabageiro ele tem um gol e uma assistência no Santos. Os dois nessa partida contra o Cruzeiro. Para mim, ele que muda a partida no segundo tempo. Ele muda a rotação, ele chega ali, ele é rápido, é um jogador de velocidade e um jogador que ataca a linha de zaga do adversário, né? Ele busca sempre essa jogada em diagonal ali, na velocidade. O time do Santos não tinha essa característica, né? A gente não tinha essas jogadas em velocidade para buscar as costas do time adversário. Então por que trouxeram esse jogador? Se era para repor a saída do Verón e do Soteldo, nenhum deles tem esse tipo de característica de velocidade. Já não faz sentido, né? Então, cara, isso é muito maluco, né? Manda aí um contrato de 3 anos, 4 anos, desculpa. Ele tem contrato até o final de 2028, mano. Por quê? Por quê? Então, assim, é uma loucura, tá? É uma loucura isso. Eu tomara que ele consiga encontrar tem uma oportunidade boa aí pra carreira dele nos anos que se seguem aí, porque, assim, a gente mal viu ele jogar, né? Eu não tô falando que ele é um primor, eu não tô falando que ele, nossa, merece super oportunidade, mas eu gostaria de ter visto mais dele. Porque, assim, é um jogador que é agudo, né? Ele corre muito e, assim, teve poucas oportunidades pra gente poder dizer que ele é um péssimo jogador realmente, tá? Naquela partida contra o Cruzeiro ele faz um cruzamento perfeito pro Guilherme. O Guilherme recebe ali na linha da pequena área e ele faz o primeiro gol. E ele faz aquela passagem muito bem, que foi inclusive uma característica que ele mesmo disse que ele tem, que é de passar em diagonal, fazer o facão nas costas da defesa. O Guilherme vem muito bem, acha ele nas costas da defesa ali naquele passe e ele tira do goleiro
do Cruzeiro aí, né? Que, bom, tá na semifinal da Copa do Brasil e terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, se ele é tão ruim assim, por que que veio, né? E a gente teve diversos jogadores ruins jogando no Santos. Diversos, tá? O Brahim, o Bilal, mais outro aí que também. Por quê? Quem que é responsável por trazer esse cara, mano? E por que que ele não é responsabilizado, né? Qual que é o tipo de cobrança que é feito sobre essa pessoa, tá? Então fica aí, essas são as duas notícias, né? Esses dois jogadores que busquem, então, por favor, na verdade, que encontrem, né, um caminho para eles em 2026, porque realmente eu espero que eles saiam e o Santos consiga vender, enfim, né? E que tragam um jogador melhor para a posição, né? Porque realmente o Santos faz muito mal esse trabalho de mercado, né? Normalmente é erro. O Santos erra 7 vezes para acertar uma. Tô jogando números aqui, não sei se é exatamente isso, mas é muito mais erro do que acerto. Tá bom? É isso. Mais atualizações aí no mercado da bola, a gente volta, tá bom? Agradeço por vocês terem ficado até aqui, né? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e um beijo, bom final de semana.